João capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 29, nós vamos ler do 29 ao 41, e a palavra de Deus diz assim: No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: Depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou, dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi, dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: O que vocês estão procurando? Eles disseram: Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Jesus respondeu: Venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 da tarde. André, o irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguindo Jesus. Ele encontrou primeiro seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. Fechamos os nossos olhos, vamos orar. Senhor, essa é a sua palavra. Fala, ó Pai, com a tua igreja essa manhã. Fala, Pai, aos nossos corações. Faça com que essa palavra ela encontre morada no nosso coração, ó Pai. Que essa semente realmente possa dar fruto, ó Pai. Primeiro, fruto de adoração. Que os nossos lábios possam confessar o louvor, ó Pai. E a honra e glória a Ti, ó Pai. E que também possamos, ó Pai, transformar em boas obras, ó Pai, em ações de justiças, em atos, ó Pai, aquilo que nós cremos, ó Pai, a respeito do que é o certo, a respeito do que é a verdade, a respeito da sua vontade. Amém. Amém, meus irmãos? Versículo 29. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Após o batismo de Jesus, o Everton pregou aqui na semana passada, o Cristo sendo batizado, Jesus sendo batizado. E ele, após ser batizado, está ali ainda andando entre as pessoas. Parece que algumas pessoas não haviam percebido a grandeza do que aquilo significaria, mesmo tendo ouvido dos céus uma voz que dizia para Jesus: Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Por quê? Porque Jesus está andando e há necessidade de João novamente dizer para as pessoas que estão próximas a ele de que aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João ainda precisa apontar mais uma vez para Jesus e dizendo às pessoas que estão à sua volta de que aquele a qual foi batizado é o que tira o pecado do mundo. O Cordeiro, ele no Antigo Testamento, ele era oferecido em sacrifícios queimados, normalmente não associado à oferta de perdão, né, de substituição de culpa. Entretanto, nós temos vários casos onde os outros animais eram sacrificados para a remoção de culpa. Lendo esse texto, a gente vai fazendo várias associações, por exemplo, com o dia em que Abraão foi testado na sua fé para sacrificar o seu filho, Isaac. E de um arbusto sai, então, uma ovelha para ser imolado no lugar do seu filho Isaac. A ideia da substituição, né, de
de um pecador por um inocente, de alguém que deveria morrer por alguém que estava ali sem culpa nenhuma, ela vem à nossa memória nesse exato momento, porque João está dizendo, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como se Jesus simplesmente, ou miraculosamente, ou milagrosamente, houvesse aparecido diante daqueles que deveriam ser sacrificados. Afinal de contas, o salário do pecado é a morte, e quem deveria ser morto pelo pecado que nós cometemos seria nós mesmos, certo? Mas Jesus aparece, Jesus é batizado, o Espírito desce sobre ele, a voz vem do céu e testifica, esse é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Esse é o Cordeiro de Deus. Mas a história que mais parece entrar dentro dessa fala de João Batista, apesar de não ser 100%, é ao que aparece no texto de Isaías 53. Nós poderíamos abrir a nossa Bíblia lá, para a gente dar uma olhadinha? Porque o Cordeiro de Deus aqui, que tira o pecado do mundo, é muito semelhante ao servo sofredor anunciado em Isaías, capítulo 53. A gente poderia ler a partir do capítulo 52, 13, que é um pouquinho antes do 53, para fazer mais sentido. Isaías 52, versículo 13, diz assim: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto era tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a de outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque verão aquilo que não lhes foi anunciado, e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Quem creu em nossa pregação, e quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo diante dele, como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. O que é essa imagem? É a imagem de um servo sofredor que substitui o pecador, que substitui o ofensor de Deus, aquele que cometeu pecado contra Deus. Entretanto, o servo sofredor é esse homem a qual não há beleza em seu rosto, a qual não há nada que nos atraia a ele, a qual nós não fizemos bom caso de maneira alguma. Ele não era nada para nós, mas ele assumiu o nosso lugar. Apesar de João Batista não saber do desfecho da história de Jesus, de maneira inspirada e profética, ele aponta para Jesus como o Cordeiro de Deus, mesmo não sabendo a totalidade do que aquilo significaria. João Batista não tinha uma imagem clara do que realmente Jesus iria fazer. De fato, João Batista esperava o Messias, o Filho de Deus, o ungido de Deus, aquele que poderia libertar o povo de Israel, porque João Batista estava preparando o caminho para que viesse o tempo de Deus, o reino de Deus, um reino onde Deus iria governar. Mas João Batista pouco sabia que esse Deus que iria governar, esse rei que governaria Israel, também iria à cruz. Essa informação é privilegiada nossa, que agora olhamos para a história como concluída, mas João Batista está vivendo aquele tempo. E João Batista tem tanta expectativa como qualquer outra pessoa, de que Deus vai salvar a gente, mas eu não sei como. Mas de maneira milagrosa, inspirada por Deus, ele diz para Jesus, e ele diz sobre Jesus, que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como que Jesus tira o pecado do mundo? Tira o pecado do mundo
no sentido de que de todas as pessoas em todos os lugares do mundo. Todas as pessoas que encontram fé em Cristo como o substituto, como a provisão de Deus para si mesmo. Em todos os lugares do mundo onde alguém deposita a fé e a esperança e a vida nas mãos de Deus, no sacrifício de Jesus, em todos os lugares do mundo, essas pessoas podem encontrar salvação. Os seus pecados podem ser tirados. Perceba aqui a palavra, tirar, remover, é o que Deus faz com os nossos pecados. Na relação do homem com Deus, existe um muro. Qual é o nome desse muro? Pecado. Existe uma sujeira, ou existe algo que nos atrapalha de nos conectarmos a Deus, a quem Ele é, a eternidade. Entretanto, Deus, em Jesus Cristo, remove esse pecado do ser humano. Como? Por meio da morte do nosso Senhor Jesus, por meio da morte desse servo. Deus, quando Ele perdoa pecado, perdoa de verdade. Deus não perdoa pecado pela metade. Deus não chama pecadores ao arrependimento e à fé e faz um trabalho incompleto, a qual, de alguma maneira, nós, com as nossas boas obras, vamos ajudando a Deus a completar a obra de salvação. Não, meus amigos. Nós cremos que o próprio Deus executa em nós a sua justiça, em Jesus Cristo. Nós recebemos aí a justiça de Deus. A justiça de Deus é o próprio Jesus. Nós recebemos verdadeiramente perdão, adoção. Não há mais nada que nos atrapalhe de ter plena relação com Deus. O pecado não é mais um problema para nós no sentido de nos afastar de Deus. O pecado foi removido em Jesus. O perdão foi completo em Jesus. Obviamente, nós convivemos no nosso dia a dia com pecados, ok? Mas isso são vestígios. Isso são coisas que ainda nós vamos lidando à nossa volta. Mas o pecado não pode nos separar de Deus. Não pode nos separar de Deus. Ele não é mais um impedimento para nós nos achegarmos a Deus. Ele ainda é um inimigo a ser vencido aqui, no dia a dia. Mas se o nosso Senhor já venceu ele, significa que é um inimigo derrotado, a qual nós vamos lutando dia após dia. Na relação com Deus, Deus de fato tirou o pecado daqueles que foram salvos. Deus de fato removeu de nós o nosso maior problema. O nosso maior problema não é que a gente faz as coisas erradas. O nosso maior problema é que a nossa natureza era pecaminosa. O nosso coração era coração de pedra. Nós éramos inimigos de Deus. Mas Deus fez a sua obra completa em nós. A partir daquele momento em que o nosso coração foi regenerado, a partir daquele momento que nós passamos então a depositar fé somente em Jesus Cristo, como o nosso Senhor e Salvador, como o nosso Messias, mas também como o nosso Cordeiro Pascal, como o nosso Cordeiro que tira o pecado do mundo. É extremamente rico essa mensagem. E quando nós falarmos ao mundo sobre o que Deus faz, antes de dizermos que Deus pode dar um prédio para uma igreja pequena, um bom trabalho ou um bom casamento, nós precisamos dizer que Deus é aquele que perdoa pecadores. Deus está perdoando pecadores, está removendo o pecado dessas pessoas, está tirando o pecado dessas pessoas. E agora o caminho está livre para a relação com Deus, o caminho está livre para a comunhão com Deus. Isso é maravilhoso. Você pode orar em qualquer lugar, você pode abrir a sua palavra, a Bíblia em qualquer lugar, escutar a palavra de Deus sem obstáculos. Por quê? Porque não existem mais barreiras, não existe mais separação que nos afaste desse Deus, que nos prive da presença desse Deus. Deus agora é uma realidade para aqueles que foram salvos. Amém? É isso. É aquele que foi no nosso lugar, levou as nossas dores, as nossas enfermidades, aquilo que era contra nós, Jesus Cristo levou na cruz. Essa é a salvação, esse é o tesouro do cristão. Nós fomos perdoados. O que você fez no passado, o que você fez na semana passada, você pode ter fé e ir a Deus,
em arrependimento e em fé, de que Ele irá perdoar os seus pecados. Você não precisa conviver com a culpa. Você não precisa conviver, mas lá em 2010, lá em 2015 eu fiz. Deus te perdoou em Jesus Cristo. E isso deve te encher de alegria em uma manhã como essa. Todos os dias lembrar que você é perdoado pelo sacrifício de Jesus Cristo. É suficiente para perdoar os nossos pecados. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus é suficiente. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Olha que interessante. João Batista, mesmo sendo primo de Jesus, mais velho do que Jesus, diz que Jesus é esse que veio antes dele, que existia antes dele. O que João Batista está ressaltando aqui é que esse é o Cordeiro de Deus. Entretanto, esse Cordeiro de Deus está presente diante de Deus antes da fundação do mundo, antes que João Batista existia. O Cordeiro de Deus, e o apóstolo Pedro vai reverberar essa ideia no futuro, de que realmente Jesus é o Cordeiro de Deus, de que Ele é o sacrifício conhecido diante de Deus antes da fundação do mundo. Pensar sobre isso deixa a gente um pouco pasmos, entendeu? Antes de existir cruz, a madeira que seria usada para a cruz, o Cordeiro de Deus já era conhecido diante do Pai. O Filho já estava apresentado como sacrifício perfeito diante do Pai. Antes de existir haja luz, já existia Cordeiro de Deus. Isso é maravilhoso. Porque o Cordeiro de Deus não é algo que Deus pensa nos 45 do segundo tempo. Deus, na sua soberania, graça, na sua ciência de toda a história, nos seus decretos já havia provisionado um sacrifício pela culpa daqueles que pecariam da sua criação, daqueles que cairiam, daqueles que se depravariam, dos depravados, daqueles que fugiriam de Deus. Deus já havia criado um caminho de volta. Isso é maravilhoso pensar nisso. É quase algo, é um paradoxo, na verdade. Porque antes de existir tempo, Deus já existia. O sacrifício já existia. Jesus já era. É por isso que Jesus é o já de Deus. É o já. Quando Moisés pergunta para Deus, né, qual é o seu nome? Não tem um nome, eu sou. Entendeu? Eu era, eu sou, eu serei. Eu serei, eu sou. Eu não me enquadro no tempo. Eu pertenço a uma realidade a qual vocês experimentam em partes, vez ou outra. Eu sou. Não tenta me definir em um nome. Vai ficar complicado para você, Moisés. Mas Jesus já existia. Olha isso que aparece aqui na sua Bíblia, versículo 30. Depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu. João Batista é, de fato, o próprio Jesus diz, o maior dos profetas, o mais importante dos profetas. Mas o maior dos profetas, comparado ao Messias, ele perde toda a importância. Importância, o valor. Nós não devemos ficar olhando para João Batista. João Batista está anunciando, gente, não fica olhando para mim. Algumas coisas extraordinárias aconteceram na minha vida, realmente. A minha história, ela foi bonita, ela foi legal. Eu sou uma pessoa excêntrica. Imagina João Batista falando isso. Mas chegou o momento de todos tirarem os olhos de quem eu sou. E passarem a olhar para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi batizado outro dia aqui no Jordão, vocês viram. Eis o Cordeiro de Deus, os seus olhos precisam estar em Jesus. Nenhum homem deve chamar para si mesmo atenção. Nenhum homem deve chamar para si mesmo glória desse mundo, glória dos outros homens. Diante do Messias, nós devemos dizer para Ele. E para as pessoas que estão à nossa volta, só olha para Ele. A glória dele, é Ele que é o Cordeiro de Deus. É Ele que faz os planos de Deus acontecer nessa vida, nessa terra, nesse tempo. Olhe para Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele já existia, Ele é mais importante do que eu. Versículo 31, eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água,
a fim de que ele fosse manifestado a Israel. João Batista tinha uma missão, e a missão era endireitar o caminho, acertar o caminho para a chegada do reino de Deus, do Messias. Entretanto, João Batista não conhecia Jesus como foi apresentado no dia do batismo. João Batista e Jesus eram primos, então, obviamente, João Batista não só sabia da existência de Jesus, como também sabia das histórias das suas mães. Vocês lembram de Maria e Isabel, e dos cânticos, que já anunciavam o filho de Maria, Jesus, como o Salvador do mundo. João Batista sabia, mas existe uma diferença entre saber em informação e saber com o coração, um testificar sobrenatural de quem Jesus é. E isso aqui é algo destacado nesse versículo. João Batista diz que ele não conhecia, mas agora conhece. Que conhecer é esse? É quando alguém conhece Jesus com o coração. É quando alguém conhece Jesus através de um testemunho do próprio Deus. O batismo de Jesus, a voz que veio do céu, o Espírito Santo em forma corpórea como pomba, esse é o testemunho que João Batista recebeu a respeito do seu primo Jesus. Mas agora não é só o seu primo Jesus, é o Messias, é o Cordeiro de Deus. São as coisas de Deus se tornando claras e objetivas e concretas diante dos olhos de João Batista. Por que muitas pessoas vêm na igreja e elas estudam, às vezes fazem seminário, às vezes fazem cursos bíblicos, e elas conseguem ter as informações corretas a respeito da Bíblia, a respeito de teologia, a respeito de Jesus? Elas conhecem as profecias, elas já viram de alguma maneira, ou já escutaram as histórias. Entretanto, chega um momento na vida do cristão que ele recebe testemunho de Deus. E ele passa não só a conhecer com a mente, mas agora a conhecer com o coração. Conhecer com as suas vísceras. É real. Deus se tornou concreto e real para essas pessoas. Então aqui está o desafio de quem já vem há muito tempo na igreja. Porque quanto mais você vem na igreja, mais você aprende as palavras, as formas, os jeitos. Mas o que a gente precisa de verdade, redescobrir de verdade, é o conhecer as verdades sobre Jesus com o coração, com as afeições. É desejar conhecer, é desejar o amor, amar a verdade sobre Jesus, amar o próprio Jesus. Não se perder entre simplesmente as palavras, mas ir para esse caminho que está aberto ao encontro de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Uma coisa é alguém dizer para você, o seu pecado está perdoado. Outra coisa é no seu coração você está convicto de que isso de fato aconteceu. Nós insistimos com as pessoas, ei, Deus vai te salvar, Deus quer te salvar. Creia que Jesus na cruz é suficiente para te perdoar. Mas a alegria é quando uma pessoa começa a experimentar as riquezas e o sabor de ser salvo. Isso é uma jornada contínua na vida do cristão. Cada dia a gente vai descobrindo, dia a dia, essa concretude do reino de Deus, da vida de Deus, da obra do Evangelho. Nós vamos desfrutando disso dia após dia. É como alguém no passado disse, que eu creio para conhecer e eu conheço para crer. E a gente vai conhecendo e crendo. Eu vou crendo e conhecendo a Deus. E vou cada vez entendendo mais sobre esse Evangelho, entendendo mais sobre esse Jesus. Vou me apropriando cada vez mais dessas verdades e vou me tornando esse filho de Deus salvo pela graça. Deus vai conformando a imagem de Jesus em nós. Ele vai nos dando esse coração de Jesus. A gente vai desenvolvendo uma vida regenerada, uma vida virtuosa, cada vez mais e mais. Versículo 32, leia aí comigo. E João testemunhou dizendo, viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia,
Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Versículo 34. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. É isso que acontece com as pessoas que conhecem a Deus. Elas começam a testemunhar. Uma coisa é você dizer, creia em Jesus. Outra coisa é, creia em Jesus, porque ele é Deus. Eu tenho experimentado a realidade desse Deus. Desenvolva a sua vida. Confie nisso. É você saber de verdade. Versículo 35. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 de seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. É como se ele tivesse apontado, olha o Cordeiro de Deus. O João estava com seus 2 discípulos. Para os seus discípulos, João era o mestre, muito bom, a ponto de que aquelas pessoas poderiam segui-lo, dedicar sua vida ao ensinamento de João Batista. Mas olha o que João Batista está fazendo. Ele está dizendo, para vocês a escola acabou. Olha, um professor, um mestre, alguém muito mais digno de ser seguido do que eu. E é isso que acontece. Quando nós começamos a conhecer quem Jesus é, a desenvolver relacionamento, a provar a realidade de quem Ele é, nós começamos então a dizer para as pessoas à nossa volta que elas devem seguir a Jesus e não a nós. Que isso aqui é algo extraordinário. Em um mundo onde nós estamos procurando seguidores, dizer para as pessoas, só existe alguém digno de ser seguido, Jesus. Siga Jesus. O que você pode aprender comigo é mísero, mas com Jesus a sua vida pode ser transformada. Quantos de nós estamos dispostos a perder discípulos? E pensa bem, gente, falando como pastor, quantos de nós, de pastores, estão dispostos a perder membros da igreja, discípulos da igreja? Quantos de nós estamos interessados em ver as pessoas crescendo em relacionamento, intimidade com Jesus? E isso pode nos causar perdas, certo? Pessoas seguirão Jesus e isso deve acontecer tão radicalmente, tão profundamente, que elas deverão seguir Jesus talvez longe de nós. Que Deus nos dê a graça de seguir Jesus ao nosso lado. Mas nesse caso aqui, pessoas estão seguindo Jesus longe de João Batista, porque isso é o certo a se fazer. O João Batista é alguém extraordinário. Nós poderíamos aprender muitas coisas com João Batista. No entanto, se ele estivesse aqui, ele ia falar assim, gente, vocês têm Jesus. Vocês não precisam mais de mim. João está dizendo para os seus 2 discípulos, olha aí o Cordeiro de Deus que eu falei com vocês. E os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes, o que vocês estão procurando? Essa é a pergunta que nós devemos fazer para as pessoas que vêm buscando seguir Jesus. O que vocês estão procurando? Eu falo isso muitas vezes. Muitas pessoas buscam Jesus por motivos escusos, por motivos torpes, milagres, bênçãos materiais, carências, fome de poder. Pessoas desejam grandes impérios e eu vou seguir Jesus porque Jesus, Ele pode fazer essas coisas na minha vida e realmente Jesus pode fazer o que Ele quiser. Mas Jesus está perguntando para as pessoas que vêm segui-lo, o que vocês estão procurando? O que você está procurando de verdade? Quando você vem à igreja, quando você vem a um estudo bíblico, quando você abre a Bíblia, quando você dobra os joelhos para orar, o que você está procurando? Você está procurando uma coisa que qualquer outra pessoa que não é cristã está buscando? Como disse o próprio Jesus, você está buscando tesouros na terra? Ou você está buscando o tesouro que só pode ser encontrado em Jesus, que é o próprio Jesus? O que você está procurando? Nós deveríamos questionar as pessoas que desejam vir à igreja nesse sentido. Um questionamento existencial, um questionamento objetivo. O que você está procurando? O que você veio fazer aqui essa manhã? O que você veio fazer aqui essa manhã? Uma pergunta para você. O que você veio fazer aqui essa manhã?
Você veio de fato se encontrar com Jesus? Você veio de fato adorar esse Deus trinitário? Você veio realmente celebrar as obras desse Deus? Ou você está aqui num ritual individualista? Você está aqui em um ritual simplesmente egoísta? Porque se nós estamos aqui buscando o nosso Deus, nós estamos procurando um lugar em Deus, de fato nós encontraremos. Mas Deus não tem compromisso com o nosso individualismo, com o nosso egoísmo, com os nossos desejos pecaminosos. E muitas pessoas podem tentar se relacionar com Jesus com desejos pecaminosos. Lembra de Jesus? A multidão, essa multidão que está seguindo Jesus pelos milagres, pelas multiplicações dos pães, dos peixes. E os verdadeiros discípulos estão seguindo Jesus por quem Ele é. Por quem Ele é. Como disse o apóstolo Pedro, para quem iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Nós estamos vindo à igreja, nós estamos frequentando os nossos grupos de estudo, buscando comunhão cristã, porque nós estamos buscando as palavras de vida eterna ou não? É algo que nós deveríamos estar pensando nessa manhã. Jesus faz essa pergunta para os discípulos, como que quem provasse o coração deles, e Jesus faz isso muitas vezes ao longo do discipulado, né? O que vocês estão procurando? E eles disseram, Rabi, onde o Senhor mora? Ou seja, mestre, onde o Senhor mora? Jesus respondeu, venham ver. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eram mais ou menos 4 da tarde. Então, o que vocês estão procurando? E as pessoas falam, onde você mora? Onde você mora? Porque a gente quer ficar com você, é isso que nós estamos procurando. Nós queremos ficar ao lado, junto. Você mora em algum lugar? Tem espaço para mais um? Entendeu? E nós deveríamos fazer a mesma coisa. Tem como habitar com Deus? O ser humano pode habitar com Deus, ele pode morar com Deus, ele pode viver com Deus. E Jesus vai dizer, vem, vem. Se você está procurando um lugar ao lado de Deus, vem. É isso que nós devemos dizer para as pessoas. O que vocês estão procurando? É um lugar de segurança, de paz, um lugar onde realmente Deus te encontra, onde os seus pecados são perdoados. Vem. Existe um lugar de habitação em Deus, em Jesus. Existe um lugar em Jesus, onde a nossa procura cessa, onde nós percebemos que nós encontramos aquilo que nós tanto procuramos toda a vida. Então essa vida é a vida de buscas. Eu busco identidade, busco poder, busco fama, busco paz, eu busco muita coisa. Mas quando eu encontro Jesus, a nossa busca acaba, porque você já encontrou o Cordeiro de Deus, você já encontrou o Filho de Deus, você encontrou o Messias, e isso é suficiente para você. Como diz a canção, né? Aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Não é isso? Por quê? Porque você já tem Cristo e não te falta mais nada. É a vida no reino, é a vida com Jesus. É a vida com Jesus. Venham ver. A realidade do reino é uma realidade visível. Mas é visível para aquelas pessoas que passaram pela experiência da regeneração, aquelas pessoas que nasceram de novo, aquelas pessoas que puderam provar do Evangelho. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia. Eles ficaram ali, eles permaneceram com Jesus. Eles não escutaram a palavra de Jesus e foram embora, como muitas pessoas irão fazer ao longo do ministério público de Jesus. Eles escutam um sermão, eles veem Jesus realizando um milagre, eles vêm e vão embora, eles veem e vão embora. Não, eu quero ficar com Jesus, entendeu? Essa é a postura do discípulo. Eu não quero simplesmente ser abençoado uma noite, uma tarde, um dia. Eu não quero simplesmente que uma porta de emprego se abra para mim. Eu quero ficar com Jesus. Eu quero ficar com Jesus. Eu não quero que esse discipulado seja interrompido. Eu quero que seja contínuo. Eu quero tudo. Eu quero o que Deus tem para mim. Na presença de Deus. Porque o que Deus tem para mim que não esteja na sua presença não é de Deus. Eu quero Deus. Eu quero Jesus. Amém? Olha que coisa interessante, versículo 40.
André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguindo Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias. Messias quer dizer Cristo. André encontrou Jesus, escutou a pregação de João Batista, foi atraído, foi levado, foi empurrado para Jesus, no bom sentido da palavra. João Batista, qual era a pregação de João Batista? É que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o discipulado de André e o discipulado para André, a vida no reino para o André, é a vida que está pautada na consciência de que Jesus é o Cordeiro de Deus. O discipulado para André começa na consciência de que Jesus é o Cordeiro de Deus, é aquele que tira o pecado do mundo, é aquele que pode remover os nossos pecados. Então, é o caminho do perdão, é o caminho da salvação, é assim que as pessoas começam a seguir Jesus. E o André é um desses dois que fica com Jesus nesse dia. Ele passa tempo com Jesus, e um pouco de tempo com Jesus, para alguém que foi atraído pelo Cordeiro de Deus, pela mensagem que Deus está perdoando pecadores, um dia é suficientemente necessário para colocar na cabeça do André, no coração do André, que isso é a melhor coisa do mundo. É a maior riqueza, é o maior bem que um homem pode encontrar. É Jesus, e Ele mora logo aqui. E eu fiquei com Ele, eu experimentei um pouco de tempo com Ele, então imagina muito mais tempo com Ele. Mas André sabe que ele era pecador. Ele sabe que ele é pecador. Ele sabe que outras pessoas também são pecadores, inclusive o seu irmão. E essa riqueza, esse tesouro é tão grande para André, que ele não é egoísta. Que ele diz: eu preciso compartilhar isso com alguém. Eu preciso trazer outras pessoas para que experimentem essa realidade. E quem André pensa? No seu irmão. No seu irmão. Porque Pedro está lá. Na sua atividade comum, Pedro está lá. Talvez na expectativa de um dia viver algo extraordinário, mas André já encontrou o caminho. E se André já encontrou o caminho, talvez o seu irmão Pedro também possa encontrar. E é isso que ele vai fazer. Ele corre para o seu irmão e diz: encontramos o Messias. Olha a pregação de André. Encontramos o Messias. Encontramos o Messias. E isso causa em Pedro talvez alegria, talvez curiosidade. Não dá para saber ao certo. A questão é que Pedro também vai a Jesus. E encontra o Messias, encontra o Cordeiro de Deus, encontra o Filho de Deus. Encontra Jesus. André levou o seu irmão a Jesus naquele dia. E nós temos várias coisas para aprender com a Epifania aqui. O fato de Jesus estar entre nós significa que perdão está disponível para pecadores. O fato de Jesus estar aqui entre nós significa que Jesus está aqui para que os nossos pecados possam ser perdoados. Algumas pessoas têm nos levado a Jesus, ao Cordeiro de Deus. Essas pessoas são para nós como João Batista foi para André. Algumas pessoas nos levaram para Jesus e nós encontramos em Jesus morada, encontramos em Jesus um lugar, alguém, e encontramos o céu na terra. É Jesus. Nós estamos experimentando essa realidade. Quantos de nós estão aos domingos pela manhã, adorando a Deus em espírito e em verdade, adorando a Deus em comunhão, experimentando da riqueza que está na presença de Jesus? Afinal de contas, quando nós cantamos, quando nós oramos, Jesus está aqui. E vez ou outra, Jesus continua falando algo no nosso coração, pegando as canções, pegando as palavras e testemunhando e testificando a respeito de nós, a respeito da nossa missão. Nós estamos vivendo um paraíso nos nossos encontros, na nossa vida com Jesus. Mas, meus irmãos, como André, nós precisamos olhar para as pessoas que estão à nossa volta. Seja os nossos irmãos, os nossos familiares,
aqueles que estão próximos da gente, que nos veem todos os dias. Nós precisamos desenvolver essa sensibilidade e essa urgência de testemunhar que nós já encontramos o Jesus e dizer para essas pessoas: eu já encontrei Jesus. Dizer para os nossos irmãos, nossos primos, nossos parentes: nós encontramos Jesus. Nós encontramos o Cordeiro de Deus que perdoa, que tira o pecado do mundo. Nós encontramos o Messias, o Filho de Deus. Seus pecados podem ser perdoados. Você pode ter uma nova vida, você pode nascer de novo, você pode viver a vida no reino, você pode ter comunhão com Deus. O muro de inimizade entre você e Deus, ele é removido na fé em Jesus Cristo. Vem ver. Vem onde Jesus está, vem e trazer essa pessoa para a realidade de Jesus. Olha só que coisa interessante, levar as pessoas a Jesus não tem a ver com a capacidade de argumentar sobre Jesus. Está vendo? Você não precisa estudar um livro de teologia sistemática para levar as pessoas a Jesus. Você só precisa dizer a elas que você encontrou Jesus. Qual é o Jesus que você crê? Qual é o Jesus que você se relaciona? Qual é o Jesus que você conhece? Leve as pessoas a esse Jesus. Mesmo que a sua pregação seja simples, como a de André foi simples. Encontramos o Messias. E parece simples, mas é algo extraordinário. Mas foi uma coisa assim: encontramos o Messias. Para João Batista foi: eis o Cordeiro de Deus. Quais as palavras que você vai usar não tem a ver com a argumentação completa. O que você conhece de Jesus? Isso é suficiente para levar outras pessoas a Jesus. Está entendendo? Você não precisa fazer um curso de evangelismo para evangelizar. Não precisa fazer um seminário para pregar o evangelho. Não precisa. Você tem conhecido a Jesus dia a dia. Você tem se encontrado com Jesus dia a dia. Você abre a sua Bíblia e você lê o pouco que você conhece. E é aí que é o mistério da evangelização e de como Deus salva pessoas. De que Deus usa pregações ou testemunhos meio fracos, né? Julgando aos olhos humanos. Eu não sei falar, eu sou gago, eu não tenho todos os argumentos, eu não sou como o pastor que diz... Não tem a ver com isso. Tem a ver com o testemunho de um coração que verdadeiramente se encontrou com Jesus e o Espírito Santo guiando as palavras. Você pregando o Evangelho, o Espírito Santo despertando no seu ouvinte o desejo, a fome, a busca, porque todos nós estamos buscando alguma coisa que seja do tamanho de Deus. Mas na pregação do Evangelho é onde os pecadores encontram Jesus. E essa é a nossa pregação. Vem encontrar Jesus. Biblicamente, porque aqui eu não estou falando de uma coisa só sentimentalmente. Biblicamente, o que é Jesus para você? Quem é Jesus para você biblicamente? Leve esse Jesus bíblico às pessoas. E o Espírito Santo fará a obra. Não tem a ver com quantas horas você vai falar, quais palavras exatamente. Se você pode se preparar, se prepare. Se você pode crescer, cresça. Esse ano, em nome de Jesus, nós vamos inaugurar aqui na igreja o nosso Instituto Bíblico. Você vai estudar a Bíblia com a gente, amém? Entretanto, você não precisa disso para pregar o Evangelho. Você pode pregar o Evangelho com o que você tem hoje. Na sua incapacidade, na sua limitação, pessoas podem saber que o Messias está aqui, que o Messias está salvando pecadores, que o reino foi inaugurado, que existe uma comunidade que Deus está edificando para a sua glória. Você pode falar isso para as pessoas que estão na sua casa, você pode falar isso para as pessoas que estão no seu trabalho, você pode falar isso para todos os seus vizinhos, para todas as pessoas. Eu tenho experimentado Jesus, eu tenho ficado com Jesus, mesmo que tenha sido só um dia, só por um tempo curto. Eu sei que o que eu encontrei de Jesus já é o suficiente para eu saber que ao lado dele é melhor do que sem ele. Amém? É isso. Nós precisamos ser como André, se preocupar com as pessoas que estão na nossa volta. Por fim, eu queria destacar aqui 3 pontos para a gente poder pegar toda essa mensagem. O primeiro deles é que o discipulado com Cristo
é o discipulado fundamentado na consciência de que Jesus é o Cordeiro de Deus. Nós não queremos meros membros em igrejas, certo? Não queremos meramente profissionais, um bom músico, uma pessoa que varre bem o chão. Não, nós não queremos isso na igreja. Nós queremos discípulos do Cordeiro. Gente que está seguindo Jesus com um senso de gratidão, um senso de que foi alcançado pelo perdão de Deus, que foi muito abençoado quando encontrou com Jesus. Nós queremos gente que está tomando consciência dia a dia de que Jesus é a oferta definitiva pelos pecados. É esses discípulos que nós queremos assentados aqui aos domingos e trabalhando ao longo da semana. São os discípulos que são atraídos para Jesus por causa da mensagem do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente também precisa pensar na consciência que é desenvolvida do Cordeiro de Deus. Os nossos pecados estavam sendo punidos em Jesus naquela cruz, naquele dia. O Cordeiro de Deus nos substituiu. Ele tomou as nossas dores, os nossos pecados, as nossas enfermidades, para que hoje nós pudéssemos nos associar com Ele na sua obra, naquilo que Ele está fazendo no mundo. Ele nos substituiu na nossa condenação, para que nós pudéssemos participar com Ele na sua vida. E essa vida começa hoje. É hoje de Deus. O que Deus está fazendo nesse mundo, que você possa tomar lugar naquilo que Ele está fazendo. Que você também possa tomar lugar ao lado de Jesus naquilo que Ele está fazendo. Por fim, um discípulo que não trabalha para levar outras pessoas a Cristo, não ama o seu próximo. E eu queria trabalhar isso da seguinte maneira. Nós falamos muito hoje, e eu falei isso na hora da oferta, sobre fazer o bem. Porque a gente entende que fazer o bem é cumprir o segundo mandamento, amar o seu próximo. Ok? Quando nós pensamos em amar o nosso próximo, nós pensamos, existe alguém com fome, eu preciso dar de comer. Existe alguém com frio, eu preciso dar de vestir. Existe alguém doente, eu preciso trabalhar para sarar essa pessoa, como a parábola do samaritano, não é isso? Do bom samaritano. Nós pensamos em fazer o bem primeiramente com esse tipo de coisa. Coisas que aliviam o sofrimento temporal. Entretanto, pregar o Evangelho para as pessoas que estão próximas de nós é a maior atitude de amor ao próximo que nós podemos oferecer a Deus e ao próximo. Pregar o Evangelho, ensinar a palavra de Deus, dizer para essa pessoa, siga Jesus. Siga Jesus. Obviamente, Tiago, na sua carta, vai trabalhar a fé e obras como lados de uma mesma moeda. Se você tem obras, serão vistas. Mas não há obra superior a que seja a de pregar o Evangelho para as pessoas que estão à nossa volta. Não há. Nós não podemos dizer para a pessoa, está aqui o seu pão, mate a sua fome e morra, vá para o inferno em paz. Nós não podemos dizer isso para as pessoas. Está aqui, uma casa toda mobiliada, fazer igual o Luciano Huck fazia, né? Como que o plano de restauração do Luciano Huck lá, dava uma casa do jeito que a pessoa queria e entregava a pessoa, pronto. Viva agora a pessoa do mesmo jeito que ela sempre foi. Não, nós precisamos entregar para as pessoas algo superior a bens materiais. O Evangelho. Porque somente o Evangelho é que salva pecadores, é que muda corações, é que regenera uma pessoa. Então, você quer amar o próximo nesse ano de 2023? Comece a pregar o Evangelho para os seus amigos, compartilhar o Evangelho. A se tornar essa pessoa que está preocupada o tempo todo em levar o Evangelho para quem está à sua volta. Tiago, e as boas obras? Faça também, ué. Você não precisa excluir o outro. Dê pão para quem tem fome e pregue o Evangelho. Ajude os necessitados e pregue o Evangelho. Pregue o Evangelho. Diga para as pessoas que você encontrou o Messias.
Diga para as pessoas que você encontrou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diga para as pessoas que você encontrou o Filho de Deus. Diga para as pessoas que o Evangelho está sendo revelado em Jesus Cristo, que esse é o maior tesouro. Esse é o maior tesouro. As outras coisas a gente resolve. E a gente não vai conseguir sanar todos os problemas desse mundo. Certo? Nós vamos nos esforçar e trabalhar para que o máximo de pessoas que nós encontrarmos nesse mundo tenham as suas dores e sofrimentos temporais amenizados. Entretanto, nós estamos trabalhando para um reino superior e um reino eterno. Essas coisas passarão. Amém? Que nós possamos focar realmente naquilo que o Evangelho, naquilo que a Bíblia foca. Vida eterna, comunhão com Deus, perdão de pecados. Amém? Que você possa estar estimulado nesse momento a viver essa vida de testemunho, de pensar nas pessoas, de pensar no seu irmão, de pensar nos seus sobrinhos, netos, nos seus filhos. Leve os seus filhos a Jesus, ok? Leve os seus filhos a Jesus. Eu estou criando Lucas, e a Carla já sabe disso, nós estamos preparados para pregar o Evangelho para o Lucas, porque a gente sabe que a gente pode fazer o melhor para o nosso filho, mas se ele não tiver Cristo, nós falhamos na nossa missão, nós não demos o mais importante para ele. Uma boa escola, boas roupas, isso aí, meu amigo. Tanta gente vive sem essas coisas, mas sem Cristo, a gente estaria condenando a pessoa que está dentro da nossa casa. Você possa fazer isso pelos seus sobrinhos, pelos seus primos, você tem uma tia, um tio, você tem alguém, um amigo no trabalho, dê o melhor para essa pessoa, dê Jesus. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar?